Estamos iniciando agora mais um programa Gestão em Debate. Cumprimento o público, os telespectadores, os internautas, também os nossos convidados, o pastor Alan e o pastor Timóteo. Com muita alegria e satisfação que hoje estamos inaugurando um novo quadro, que é uma parceria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Gerados pela Palavra, com a TV Sat, de Ijuí. Neste quadro nós vamos abordar temas da atualidade e as dúvidas mais frequentes da comunidade, que serão explicadas através da Palavra de Deus. E para nos auxiliar nesses esclarecimentos, estaremos convidando pastores para participarem conosco. Nós vamos agora para os nossos patrocinadores e logo a gente volta com o grupo de louvor da ADGEP. Patrocinadores do programa Gestão e Debate da TV Ijuí: Esponqueado Veículos de Ijuí, Atendimento Classe A, Deflex Telecom, o melhor serviço de internet, SAT e TV Ijuí, agora com serviço de IPTV licenciado pela Anatel, a única empresa do interior do estado com autorização para essa tecnologia. Sulina Imóveis, experiência, confiança e credibilidade. Imóveis rurais e urbanos. Padaria Leal, ambiente aconchegante, atendimento especializado, produtos diversificados. Rua Bento Gonçalves, número 245, Centro, em Ijuí. Fone 3332-7651. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão. Mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou. Em alta voz gritou assim: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou. Em alta voz gritou: Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste seu filho? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste seu filho? E eis que o véu se rasgou.
rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Voltamos com o nosso programa Gestão em Debate. E mais uma vez é uma alegria imensa. Estamos aqui com o pastor Alan de Moura Rieger, da Igreja Comunidade Renovo. Obrigado, pastor, pela sua presença, pela sua participação, viu? E também aqui o pastor Luiz Antônio Ávila, né? Timóteo, nosso pastor aqui da Igreja Batista Nacional. Obrigado, pastor, pela sua participação. A primeira pergunta, eu vou começar com o pastor Timóteo. A gente ainda escuta, né? Por que devemos ir à igreja? E aí nós temos aquele texto em Hebreus 10 e 25, pastor Timóteo. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, o apóstolo Paulo falando, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando, né? Então nós temos esse texto aqui de Hebreus 10, 25, eu queria que o senhor falasse e explicasse. As pessoas têm esse questionamento muitas vezes, né? Ou até uma alegação: eu não preciso ir na igreja. Por que nós devemos ir na igreja, pastor Timóteo? Bom, boa noite a todos os ouvintes, telespectadores também que nos acompanham na internet. Prazer estar aqui. Por que devemos ir à igreja? Bom, eu vou responder falando algo que Jesus disse. Jesus disse assim: onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Mesmo que nós sabemos que o corpo, ele é templo do Espírito Santo, o nosso coração, ele é um templo, nós precisamos congregar. E Jesus, ele estabeleceu como uma regra. Ele disse: onde houver 2 ou 3, eu estarei no meio delas. Então nós temos o nosso momento, que estamos na nossa casa, e Jesus previu isso em Mateus capítulo 6, quando ele fala que nós devemos entrar no quarto, falar com Deus em secreto, e ele que nos vê em secreto nos recompensará. É o momento que nós estamos em casa, é um momento solo, é um momento que, como corpo, como igreja pessoal, eu estou com Deus, mas eu preciso congregar. E aí Jesus disse: onde houver 2 ou 3, eu estarei no meio delas. Não que Jesus não está com a pessoa no quarto, não está com ela na casa, mas é necessário haver essa comunhão para que ele esteja no meio, para que ele também manifeste a sua presença. Uma outra questão é a relação humana, que nós como igreja, nós somos corpo, e nós precisamos nos relacionar, umas pessoas com as outras, uns irmãos com os outros. Uma andorinha sozinha não faz verão. Uma pessoa sozinha não é uma igreja. Então ela precisa se relacionar. E essa comunhão nós temos necessidade. Isso nos fortalece. Além do que Jesus disse, é necessário se reunir. E aí vem o escritor aos Hebreus e escreve: não deixando a vossa congregação, ou não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns. Então a Bíblia, ela estabelece. E se nós, claro que rapidamente eu posso dizer, desde o Antigo Testamento existia o templo. E o templo existia para quê? Para a comunhão. Desde o tabernáculo, que era o templo de Peles, existia a comunhão. As festas do povo de Israel eram festas que geravam o quê? Comunhão. Então, os séculos se passaram e nós chegamos até os dias atuais da igreja. E a comunhão é necessária. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele fala: não deixe, Jesus disse, onde houver 2 ou 3, eu estarei no meio delas. O templo, ele é também um referencial. E quando as pessoas não se reúnem, elas perdem o referencial. É isso aí. Então, o pastor citou aqui, pastor Alan, eu gostaria que o senhor complementasse, e o pastor Timóteo citou aqui um versículo
de 1 Carta aos Coríntios 6:19, onde fala que nós somos o templo do Espírito Santo. E aí, muitas pessoas, quando lê esse texto, se confundem, né? Tipo, eu sou a igreja, então eu não preciso participar da congregação, eu não preciso ir na congregação, eu oro em casa, eu busco a Deus em casa, né? Então, o pastor citou esse versículo e muitas pessoas se confundem. Você é o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo mora em você. Mas não tem nada a ver com igreja, pastor. Primeiramente, boa noite, pastor Tiago, pastor Timóteo, nossos telespectadores. Eu acho que a grande questão que nós enxergamos hoje é os extremos. Nós temos nas igrejas pessoas que ou elas acham que servir e cultuar a Deus é só na igreja, ou outras pessoas que vão para o outro extremo em que não precisa ir. Como o pastor Timóteo citou, desde o Antigo Testamento a palavra fala: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. União significa que você está junto de algo. A palavra fala que o verbo se tornou carne e habitou no meio de nós. Por quê? Para servir. Então nós também temos uma incumbência dada por Jesus de servir ao corpo. E como que nós vamos servir dentro da nossa própria casa, fechado e estando trancado lá? Então acredito que hoje falta um entendimento de equilíbrio para nós. Precisa haver o secreto, que muito tem se falado hoje, mas também eu preciso colocar para fora aquilo que o secreto traz para a minha vida. Aquilo que eu recebo no secreto, eu aperfeiçoo na igreja. Aquilo que eu recebo no secreto, eu coloco na igreja, eu sirvo na igreja. Então essa questão é que nem pegar um tijolo. Um tijolo sozinho não é casa. Agora, um tijolo junto com outro tijolo consegue construir algo sólido. Um tijolo sozinho não protege. Então eu acredito que essa é uma mentira que nós temos que lutar contra ela, que não é necessário ir à igreja. A igreja, ela tem seus defeitos, ela tem as suas questões a melhorar, sim, porque a igreja somos nós, humanos e falhos. Agora, a igreja, no meu ponto de vista, ele é o único caminho saudável para a gente continuar firme naquilo que Deus deixou para nós, como família, como princípios e, como diz a palavra, suportando-vos uns aos outros. Na questão de suporte, é na igreja que nós conseguimos suportar e ser suportado também. E tem um detalhe muito interessante até, né, pastor Tiago, pastor Alan, com relação a vir ao templo, porque a Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Tudo bem que hoje nós temos N possibilidades dentro da internet, os mais variados pregadores, mas como corpo você vem e ouve, você começa a gerar fé no teu coração ao ouvir a palavra. Tem pessoas que leem a Bíblia em casa, mas ele não entende muitas coisas que ele lê. Ele precisa vir para aprender. Várias pessoas às vezes vêm para mim e dizem: pastor, isso que você pregou eu tinha lido, não tinha compreendido. Por quê? Ele veio, ele escutou e ele compreendeu. Então o vir, ele também traz entendimento para que a pessoa possa crescer. E o pastor Alan colocou com muita propriedade, é um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Porque os extremos, a pessoa não vai viver só do templo, precisa da comunhão pessoal, mas não vai viver de uma comunhão só pessoal, porque ela corre riscos, principalmente na questão de aprender, de crescer e de aprimorar a palavra de Deus no coração. Perfeito, pastor Timóteo. E a gente tem escutado muito, pastor Alan, que a igreja, ela é uma nova sociedade. A igreja é a formação de uma nova sociedade que vai morar no céu. Então, o pastor Alan citou algo muito interessante, que é a gente exercer as nossas obras. Porque na igreja, pastor Timóteo, na igreja, a gente vem na igreja, a gente edifica a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E lá fora a gente manifesta a nossa fé. Então, na igreja a gente tem que buscar, até tem uma frase que eu escutei, pastor Alan, que diz o seguinte, que a igreja não salva, mas os crentes salvos vão à igreja para cultuar aquele que o salvou. Então, basicamente é isso, não é, pastor Alan? Tem até uma passagem que diz que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, toda a criação, ela aguarda uma manifestação da igreja, fora das quatro paredes. E como que é possível eu achar que eu somente sou a igreja? Eu acho que é
é muito egoísmo da minha parte eu achar que eu não preciso da igreja, porque não tem como eu crer que eu posso dominar os 5 ministérios e eu posso manifestar os 5 ministérios e eu posso ser tudo aquilo que eu imagino. É na igreja em que eu encontro aquilo que falta em mim. Aquilo que me complementa é um irmão que flui num dom, é outra pessoa que vem com uma palavra. E quando eu estou na igreja, inserido ali, aí eu vejo que Deus consegue completar a obra dele. E a igreja, o quê? A igreja ela não veio para mim, para você. A igreja ela veio, nós queremos para uma cidade. Perfeito. E assim como as nossas igrejas têm placas diferentes, mas nós estamos aqui com um propósito. E da mesma forma, eu falo isso até para os pastores que nos ouvem, da mesma forma como nós queremos que os nossos membros se unam, eu creio que Deus também quer que nós, uma unidade, como igreja, né? se unam. Como igreja. Devemos se unir e tornar uma só igreja na nossa cidade, em Ijuí. Né? Porque uma igreja só, ela não vai conseguir cumprir o propósito de Deus na nossa cidade. Mas quando nós iremos se unir como uma igreja, um reino, nós vamos conseguir manifestar. Então fica aqui meu clamor junto com outros pastores. Pastor Alan, aí o pastor Timóteo citou, primeira carta aos Coríntios também, do 12, começa lá no 12 também, 12:12, onde Paulo fala sobre o corpo, né? Cristo é a cabeça do corpo, o corpo é a igreja, e nós somos os membros, né? Então entra aquela coisa, nenhum membro do corpo pode subsistir sozinho, precisa. Aí entra no versículo 21 até o 22, fala o olho dizendo para a mão, eu não preciso de você, né? Está no texto lá. Então nós precisamos uns dos outros, e é aí que a gente vai manifestar aquilo que a gente tem aprendido nas boas novas, que é o ajudar o mais fraco, né, o necessitado. O evangelho de Cristo é esse, né? O evangelho das boas novas é esse, né? De você, Cristo morreu por todos, né? Então nós temos que exercer isso. Existe um princípio, agora eu estava lembrando, que na primeira carta de João, no capítulo 1, o apóstolo João ele escreve, ele diz assim: que temos visto e ouvido isso, vos anunciamos, que tenhais comunhão conosco. Como que eu vou ter comunhão? Eu vou ter comunhão se eu andar junto, se eu estiver junto. Eu não posso ter comunhão longe. Tenhais comunhão conosco. Mas aí tem uma vírgula no versículo. Ele diz, e essa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. E se nós olharmos à luz da palavra esse versículo, ele deixa bem claro que para termos comunhão com Deus, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Perfeito. A comunhão que eu vou ter uns com os outros é eu convivendo com os meus irmãos, é eu comungando, é eu compartilhando. E a ceia, o partir do pão, Jesus deixou claro isso. Então, a comunhão, ela vem. Nessa noite, nós estamos num momento de comunhão. E isso é gostoso. Essa comunhão se estende a Deus e ao seu Filho Jesus. A palavra diz, buscai, né, buscar a paz com todos. Então, como que eu vou buscar a paz? É necessário isso. Jesus, ele tinha comunhão e ele ainda está em busca da comunhão. Porque a carta à igreja do Apocalipse fala, né, eis que estou à porta e bato, se abriu, entrarei e cearei. Se é a comunhão. Então, como que eu posso, o cristão, ele tem, às vezes ele usa muito esse versículo para até mesmo se defender. Cristo vive em mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em nós, se tinha uma coisa que Jesus gostava era de comunhão, era de estar junto com as pessoas. Então, se Cristo vive em mim, eu tenho que manifestar aquilo que ele também manifestou. E ele era um Deus, ele era uma pessoa humana em carne relacional. E foi assim que ele tocava as pessoas, e assim que ele curava, e assim que ele manifestava o amor do Pai. É isso aí. Então, por que devemos ir à igreja? Então, nós temos essa necessidade, né? Como igreja, como servo do Senhor, como cristão, nós temos essa necessidade. Muito bem, então nós vamos para a próxima pergunta, que está relacionada também à primeira. Agora eu vou começar com o pastor Alan. E nós vamos falar, nós falamos da necessidade de ir na igreja, de participar, né, do corpo de Cristo, como o pastor Timóteo falou, é um mandamento do Senhor, né? Ele deixou essa ordenança de a gente ensinar a palavra, de batizar, da Santa Ceia do Senhor, então precisa. E falando nesses termos, vem aquela pergunta, qual é o perfil de uma igreja ideal? Ou eu poderia dizer o seguinte, qual é o perfil da igreja de Cristo? Nós sabemos que nós vivemos uma diversidade cultural,
né? E por isso também aí surgiu uma diversidade religiosa, né? Como o pastor citou, tem igreja para todos os gostos, né? Jeitos públicos, mas qual seria uma igreja com o perfil de Cristo, né? Aí eu pego Atos, pastor, capítulo 2, versículo 42 e 47, onde tem aquele texto lá que eles estavam juntos, né? Eles cresciam na comunhão, né? Na palavra, na oração, no partir do pão. Aí lá na frente, 47, diz assim, e o Senhor ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos, que estavam se salvando, né? Então, gostaria que o senhor comentasse, qual é o perfil da igreja ideal? Eu acho que o perfil da igreja ideal é muito no modelo da igreja primitiva, que é uma igreja em que ela era firme com a palavra, mas porém com amor, né? Então, hoje tem várias igrejas, várias denominações, mas a Bíblia é uma só. E em todos os momentos eu vejo que Jesus ele não negociou os princípios dele. Ele foi firme, mas com amor. Então, a igreja ideal, para mim, é aquela igreja que busca, que a gente venha buscar uma firmeza nos princípios e nas verdades bíblicas, com amor. O que nós não podemos hoje, a igreja ela não pode negociar valores e princípios. Existe restauração, existe perdão, existe uma transformação que a igreja oferece em Cristo, mas nós não podemos esquecer da firmeza e do amor que Jesus tinha. Essa, para mim, é uma das qualidades da igreja ideal hoje, duas, né? Firmeza com a verdade, manifestando o amor de Jesus. No texto, Atos 2, justamente o pastor Alain colocou, né? Eles perseveravam na doutrina, pastor Timóteo. Né? Então, firmeza com a verdade. Então, a gente não pode se esquecer que a igreja veio para pregar o arrependimento. Não é isso, pastor Timóteo? Qual é, na sua visão, qual é o perfil de uma igreja ideal? A igreja bíblica. A igreja que mantém o que Jesus ensinou. Até porque o pastor Alan colocou algo que os princípios, eles não são negociáveis. Princípios, eles são imutáveis. Costumes, eles são adaptáveis. E várias igrejas têm N costumes. Por quê? Porque nós temos pessoas diferentes na sua forma de ver, na sua forma de pensar, de se relacionar, de ver as coisas. Então, cada igreja, em costumes diferentes, ela tem uma abertura para que as pessoas possam se adaptar. Mas os princípios da palavra, o que Jesus ensinou, ele tem que ser mantido. E a questão com relação a isso, eu vou dar um exemplo. Pecado é pecado. E pecado nunca deixou de ser pecado. Mentira é mentira. E ela vai continuar sendo mentira sempre. Então, não existe como você negociar. Agora, costumes, uma visão, estratégias, isso tudo pode se mudar. As igrejas, elas têm diferentes formas de trabalhar, igreja celular, igreja tradicional, igreja de usos e costumes, para que as pessoas possam se adaptar. Mas todos os princípios, eles são imutáveis. E Atos dos Apóstolos, quando ele fala que a igreja vivia unânime no que? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos, eles espelhavam ou refletiam aquilo que eles aprenderam com Jesus. Os 3 anos que eles ficaram juntos, sendo discipulados, disciplinados, eles transmitiam. Então, a igreja ela precisa se manter bíblica dentro dos ensinamentos de Cristo. Essa é a igreja ideal. Aí, questão de costumes, é livre. Cada igreja pode se adaptar. As pessoas elas vão chegar aqui, elas vão se adaptar de uma forma, elas vão ir na igreja do pastor Alain, há pessoas que não vão gostar, outros vão dizer, essa é a igreja do meu coração. Há pessoas que vão entrar na minha igreja e vão dizer, essa igreja aqui não achei tão legal. Mas outros vão dizer, gostei, amei, essa é a minha igreja. Então, são formas, mas os princípios, eles têm que serem mantidos. Nós poderíamos colocar, pastor Alan, então, não existe igreja ruim, desde que mantém os princípios, como o pastor Timóteo falou. Ou seja, o que o apóstolo Paulo colocava, né, foi posto um fundamento. E esse não pode ser mudado. E é interessante porque é uma colocação, pastor Timóteo também,
na Bíblia que diz assim, que se vir um anjo do céu, né, pregar outro evangelho além desse, não acredita. Isso vai ser maldição para vocês. Não é seja amaldiçoado. Seja amaldiçoado. E aí, pastor, se vir um anjo do céu, porque hoje as pessoas gostam de ver algo sobrenatural, mas se vir um anjo do céu pregando um outro evangelho, além, vamos supor, além deste fundamento que já foi posto, vai ser um anatema, né? Anátema. Isso aí. Pastor, comenta. Essa questão quando as pessoas começam a reclamar mais da igreja do fulano, do Beltrano, para mim, eu creio que elas estão procurando que o anjo fale para elas o que elas querem ouvir. Porque perfeito. A verdade bíblica é uma só. Jesus Cristo veio em carne. Ela não deixa de ser verdade se eu falar deitado, sentado, de pé, de olho fechado, de olho aberto, pulando, dançando. O que existe é uma igreja que, na minha igreja, cantam pulando. Na igreja do Beltrano, cantam sentado. Na igreja do Ciclano, bate palma, outros não batem, mas todos cantam. Agora, quando que eu não me sinto à vontade nas igrejas? É quando não falo aquilo que eu queria escutar. Então, acho que hoje a questão das pessoas não estarem procurando igrejas e igrejas é porque elas querem que um anjo desse falar aquilo que elas querem escutar. Porque ela foi na igreja do pastor Timóteo, lá eles falam sentado. Elas vieram aqui e falam de pé, elas foram lá na Renovo e eles falam deitado, mas eles falam a mesma coisa. Querem ouvir aquilo que lhe agrada, isso, pastor. Não aquilo que precisa ouvir. E a palavra de Deus é assim, né, pastor Timóteo? Vai tocar onde precisa ser tocado, seja para curar, seja para limpar e transformar. E eu ouvi algo assim, até na faculdade, que se a pessoa entra na igreja e se sente à vontade com os seus pecados, vamos usar esse termo. A pessoa entra na igreja e a palavra, vamos supor que a igreja está com o seu segmento, e ele senta com seus pecados e se sente bem, confortável. Alguma coisa errada está, ou a palavra não está sendo pregada como ela deve ser, porque a pessoa que está com os erros e precisa ser mudado, sempre quando a palavra da verdade for pregada, ela vai ser confrontada. É isso, pastor? E aí é o que o pastor Alan colocou agora, que muitas pessoas querem ouvir aquilo que lhe agrada. Agora, quando fala que você precisa perdoar, eu vou usar isso, porque o que é pecado, pastor? Nós não estamos falando de usos e costumes, nós estamos falando realmente do que a palavra fala, sobre o amor ao próximo, né, sobre o perdão, e às vezes as pessoas querem ouvir aquilo que vai satisfazer no momento, mas sendo que tem muitas coisas para ser mudada e moldada. Jesus nunca agradou homens. Ele veio para fazer a vontade de Deus. O propósito dele era agradar ao Pai, não os homens. Inclusive, tem naquela passagem que fala do jovem rico, e quando eu prego sobre aquela passagem, eu gosto de frisar que Jesus não fez ênfase porque o jovem era rico. Mas quando ele procurou Jesus, ele disse: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque eu sou um homem bom, eu cumpro os mandamentos. Aí Jesus, ele deu todas as justificativas. Jesus disse: você faz isso. Não, mas tudo isso eu tenho feito. Eu sou um cara bom, eu sou um cara perfeito. Jesus disse para ele: então você vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus sabia, a questão dele não era cumprir os mandamentos, é que o coração dele era apegado às riquezas. Ele era um homem avarento. Não porque ele era rico, porque vários ricos seguiram Jesus e foram discípulos de Jesus. Não era essa a questão. Mas o coração dele era tão apegado às riquezas que ele saiu o quê? Triste. Jesus não falou o que ele queria ouvir. Jesus falou o que ele necessitava. Ele precisava tirar o coração das riquezas. E aí Jesus dá ênfase dizendo assim, que onde houver a riqueza do homem, ali está o coração dele. O coração dele está apegado ali. Mas o homem, ele não era, porque aí as pessoas e também falam que nem um rico, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas não por ser rico. E muitas pessoas confundiram isso, não entenderam isso. Ter dinheiro é pecado. Não, ter dinheiro é uma bênção. Ser rico é uma bênção. Quanto mais recursos tiver, é uma bênção, desde que o teu coração não esteja apegado neles. E os recursos, eles são usados para quê? Para a obra de Deus. O próprio José de Arimateia era senador, emprestou o túmulo para Jesus, ele era um homem rico. Existiam mulheres que financiavam o ministério de Jesus.
Então Jesus deixou claro isso. Mas aquele jovem, ele escutou o que ele não queria. Ele queria que Jesus, de uma forma extraordinária, falasse só o que o coração dele desejava. E a igreja perfeita, ela não é aquela igreja que ela vai te agradar. Ah, não, se você gosta do A, não, aqui eu tenho uma cadeirinha para o A. Ah, mas eu não fecho muito com A, o meu evangelho é mais B. Ah, não, mas a gente vai dar um jeito. Jesus, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. No contexto histórico que Jesus fala isso, ele está inserido no contexto romano. Carregar a cruz significa o quê? Que eu estou indo morrer. Todo aquele que carregava a cruz e subia ao monte, ele estava para ser crucificado. Então não tem como eu querer seguir Jesus, e é isso que confronta as pessoas, e é aí que nós, a igreja, perde pessoas, porque quando a gente apresenta esse evangelho de renúncia, porque nós precisamos renunciar não a felicidade, não a alegria, mas aquilo que nós muitas vezes pensamos para a nossa vida, para seguir Jesus. E a igreja ideal é aquela igreja que permanece firme na palavra. Não tem como eu seguir Jesus e eu não negar a mim mesmo. Então, é esse evangelho do negar-se a si mesmo é que acho que espanta as pessoas, porque todas elas se apaixonam por Jesus, aquele primeiro contato. Aí quando você começa a aprofundar o evangelho, quando você começa a colocar para ela a nova criatura, a renovação da mente, a mudança de atitude, aí parece que o evangelho perde o que o gosto, porque aí começa a negar a si mesmo, e é isso que tem confrontado as pessoas. E o evangelho, até a palavra evangelho, ela quer dizer boa nova. Então você ouviu, você recebeu, boa nova. É uma boa nova. Mas o evangelho, ele é uma forma de vida, em que o ser humano se adapta a ele, e ele não se adapta às pessoas. Nós nos adaptamos ao evangelho, porque ele é uma forma. Então nós entramos e somos moldados. O evangelho não se molda a nós. E o problema hoje que tem acontecido é que muitas pessoas querem que o evangelho se molde a eles, ao seu bel prazer. E não se moldam ao evangelho. O evangelho, ele é único. E nós nos moldamos a ele. Ele é uma boa nova alegre, muda, transforma, traz novidade de vida. Mas aí existe a questão do moldar, a questão do ajustar, a questão do renunciar, do deixar, do abrir mão. E isso é difícil. E o negar-se a si mesmo é uma guerra, porque o homem está negando aquilo que sempre faz, as coisas naturais. E vamos ser sinceros, seus pecados corriqueiros, vai ter que negar. É um confronto, é uma guerra, mas ele vai ter que se negar para quê? Para se adaptar ao evangelho de Cristo. Então, a igreja perfeita, ela passa por isso. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Logo após, a gente vai estar iniciando e continuando com esse bate-papo gostoso.